A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Abraço sincero e fraternal em você que acompanha o canal O Aprendiz Cristão. Querido, a proposta para hoje eu quero ler 2 versículos para nós pontuarmos o nosso comentário. O primeiro versículo está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará, colherá. E agora em Ageu, capítulo 1, versículo 6, também diz assim: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não se fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário em um saco furado. Querido, 2 palavras, 2 mensagens que eu quero colocar aqui no canal Aprendiz Cristão. Uma palavra, você vê que ela choca a outra palavra. A palavra em aos Coríntios fala que quem semeia muito, muito colhe. Mas a palavra em Ageu diz que semearam muito e colheram pouco. Então parece que há um choque entre as 2 palavras. Mas não há choque em nenhuma das palavras. Primeira coisa que nós temos que entender, para que tipo de pessoa que está sendo escrito esse tipo de comentário. Talvez lá em Coríntios não colocaram o Senhor em 20º plano, mas lá em Ageu colocaram. Então em Ageu havia essa máxima, essa urgência de falar o que falou. Mas quando vemos em 2 Coríntios dizendo quem semeia muito, muito colhe, quem semeia pouco, pouco colhe, não há nada de espiritual nisso. Não há nada de místico nisso. Não há anjo, não há nuvem, não há céu que abre, não há nada de místico nisso. Embora algumas igrejas preguem como se houvesse um misticismo em cima desse ato ofertório. Se você oferta muito, você vai colher muito. Isso não é místico, isso é natural. Isso é uma coisa da matemática, isso é uma coisa da agricultura. É claro, é óbvio que se a pessoa plantou mais, ela tem mais a colher. Se ela plantou pouco, ela tem pouco a colher. Não há nada de místico nisso, não há nada o anjo vai vir do céu, se você der uma oferta grande, vai vir uma bandeja de prata pelo anjo, esquece isso. Quando usam esse tipo de argumento, vou te dizer bem claro, querem arrancar o seu dinheiro. Porque é uma coisa clara, lógica isso. Quem oferta muito, quem muito vai colher. Quem oferta pouco, pouco vai colher. Isso é fato, isso é matemática. Tem nada a ver com anjo, tem nada a ver com o céu abrindo, tem nada a ver com a voz de Deus ecoando sobre a vida de A, B ou C. Isso é lógico. Semeou muito, vai colher muito. Mas em Ageu há um problema muito grande ali, que é a inversão de valores. Esse capítulo 1 de Ageu eu te recomendo você ler ele todo. Vai lhe abrir a mente, vai lhe edificar por demais. O que está em questão lá? O que está em questão lá é que colocaram o Senhor em 20º plano, em 50º plano. O Senhor não estava em primeiro plano no coração daquele povo da época. A Bíblia diz que eles semeiam muito e pouco colhe por causa dessa inversão de valores, porque eles corriam atrás das suas casas, queriam ver as suas casas terminadas, bonitas, belas, mas não queria ver a casa de Deus prosperando, não queria ver a obra de Deus avançando e progredindo. É por causa dessa inversão de valores, eles sofriam isso. Semeavam muito, colhiam pouco. Bebiam, não se saciavam. Comiam, não supriam a sua necessidade. Se colocavam sobre o corpo muitas peles, muitas vestes e não se aquecia. Tinham dinheiro, mas em uma sacola furada. Então tudo para ele ali está sendo revelado que era vão por causa dessa inversão de valores. O que é inversão de valores? O Senhor diz na palavra que ele tem que ser amado em primeiro lugar, acima de todas as coisas e pessoas. Depois vem as outras
provas de amor para outras pessoas, para o filho, para a esposa, para o dinheiro, para o carro, para o trabalho, para mim mesmo, me amar a mim mesmo, vem as outras demonstrações de amor. Mas em primeiro lugar, Deus. Eu vou te dar uma receita fantástica para você colocar Deus no pódio, para você colocar Deus no primeiro lugar. Primeira sugestão que eu te dou: imagine-se que você tem um bloco de senhas, sabe, uma fita com várias senhas, e Deus está nessa fila e tem uma multidão de pessoas nessa fila esperando que você dê essa senha, que você entregue essa senha. Aí Deus está esperando que eu e você chamemos: Deus, aqui está a tua senha, 001. O Senhor é o primeiro a ser chamado. O Senhor é o primeiro da fila. O Senhor é o primeiro que eu vou dar a atenção. Mas quando olhamos para aquela gama de pessoas à nossa volta, nós olhamos a esposa. Em primeiro lugar a esposa. Esposa, toma a senha 001. Aí eu vejo o filho. Filho, toma a senha 002. Empresa, toma a senha 003. E vamos distribuindo senhas por pessoas. O time, toma aqui Corinthians, a senha 007. E vai se distribuindo senhas e mais senhas. O meu esporte, toma aqui a senha 011. E quando sobrar algum tipo de senha para Deus, vai ser uma senha muito alta. Vai ser um número muito elevado, vai ser um bilhete muito elevado. E nós vamos dando atenção para A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. E quando chegar a hora de Deus, chegou. Mas Deus, Ele precisa e merece ter a senha 001. Eu também te dou o segundo desafio: coloque na tua mente um pódio. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Que tipo de medalha recebe quem está no primeiro lugar? Ouro. Segundo lugar, prata. Terceiro lugar, bronze. Que tipo de lugar você acha que Deus tem que estar no pódio? Que tipo de medalha você acha que Ele tem que estar sobre o seu peito? Prata, ouro ou bronze? Eu acho que Ele merece ouro, então Ele tem que estar no primeiro lugar. Se Ele não estiver no primeiro lugar, não é ouro. Se Ele estiver no terceiro lugar, é bronze. Se Ele estiver no segundo lugar, é prata. Só quem está no primeiro lugar receberá o ouro. Mas no primeiro lugar não tem como eu pôr Deus, porque no primeiro lugar, no pódio, não dá para pôr Deus, porque eu só coloco Deus no primeiro lugar quando eu estou com uma dor, quando eu estou desempregado, quando eu estou com um problema, quando eu estou com uma crise, aí eu lembro de Deus. Mas se eu estou bem, aí Deus pega a senha 050. Dá para entender isso? Com essa dinâmica na sua mente, você vai priorizar Deus. Eu tenho uma festa para ir domingo. Que horas que é? 6:30 da tarde. Poxa, no horário do culto. Então, se eu tenho Deus como a senha 001, essa festa dançou. Depois eu vou na casa da pessoa que fez a festa, dou presente, parabenizo, mas falo, não fui. E seja sincero, porque você marcou o horário do culto e eu não abro mão do culto. Por que nós temos dificuldade em falar essa verdade? Eu não abro mão do culto. Porque em Ageu primeiro, nós vemos essa inversão de valores. E por essa inversão de valores, esse grau de sofrimento. Salário em saco furado. Tantas coisas ruins acontecendo. Eu quero terminar esse vídeo, não quero que fique muito longo. Eu quero te dar um testemunho que eu tive esses dias. Esse dia eu fui numa igreja e fui vender meus caças-palavras, como eu vivo vendendo caças-palavras. Quando eu tenho livro, eu vendo livro. Quando eu tinha DVD, vendia DVD. Parei com os DVDs, porque o povo não tem mais aparelho de DVD. Hoje em dia, Netflix, YouTube, tantas coisas que o chamam. Vender DVD não é viável. E é a forma que eu sobrevivo. Vou lá vendo que entrar é a minha despesa. Eu fui na igreja, fui vender os caça-palavras, tinha um rapaz comprando, e chegou uma irmã perto. Aí ele falou para a irmã assim, você quer comprar caça-palavra? Ela falou, não, só quero abençoar o pastor. Ela usou essa fala. Só quero abençoar o irmão, quero abençoar o pastor. Quando eu me aproximei dela, ela abriu a sua mão. E quando ela abriu a sua mão, tinha algumas moedas. Algumas poucas moedas. Quando eu contei as moedas, tinham R$3,70. E eu fiquei muito alegre, falei, poxa vida, ela viu algo
que ela quis me recompensar, me retribuir pela mensagem, alguma coisa ela enxergou na minha vida de eu ter o Senhor na vida. E esses 3,70 poderia ser o dinheiro da condução dela, poderia ser o dinheiro de alguma coisa. Eu sei que é pequeno, talvez você acharia banal, mas lembra da oferta da viúva, que ela deu as suas poucas moedinhas? E isso é importante. Então, querido, valorize tudo, valorize mesmo. Veja Deus em primazia, veja Deus em primeiro plano. E olha esse confronto das duas palavras. Semeou muito, muito colheu. Matemática, nada de místico. Semeou muito e pouco colheu. Discrepância, né? Mas é porque colocaram Deus lá em 30º plano. E aí Deus não se agrada disso. Deus fala, tá tudo errado. Quando Salomão construiu o templo, diz a palavra lá em Crônicas 7, acho que o 12, deve estar falando isso, ou 11, está dizendo assim que Salomão acabou a casa de Deus e a sua casa. O que era a casa de Salomão? Era o palácio. Mas ele colocou o palácio em segundo plano. Em primeiro lugar, Deus. Em primeiro plano, Deus. Coloque Deus em prioridade na tua vida e você vai ver que a sua vida muda. Compartilhe esse vídeo com um grupo de igreja, com os obreiros de igreja, com amigos, com companheiros. Esse canal, por muita misericórdia de Deus, já passou de 200 inscritos e eu espero alcançar 1.000, depois de 1.000, 1.500, depois 2.000 e ir crescendo, porque é um canal do bem, não é canal para falar bobagem. Então, ore por mim, oro por vocês e estamos juntos até a vinda de Jesus. Beijo no coração e até o próximo vídeo do canal O Aprendiz Cristão.